Se você quer fazer muito dinheiro com o mercado de criptomoedas, inevitavelmente você vai ter que investir e procurar projetos extremamente arriscados. Por isso, eu separei para você 5 criptomoedas que podem subir até 100.000%. Antes da gente continuar, eu quero deixar bem claro que isso aqui não é uma recomendação de investimento e grandes retornos acompanham grandes responsabilidades e grandes riscos. Então, há bastante cuidado na sua exposição, faça um gerenciamento de risco inteligente, que no final você tem muito mais probabilidade de dar certo e ter um baita retorno nesse mercado. No mais, bora pro vídeo. A primeira criptomoeda se chama Stellar, mas o código de negociação dela se chama Alpha. Ela está valendo hoje 20 centavos de dólar, o tamanho de mercado dela bate mais ou menos 200 milhões de dólares, então a gente sempre vê numa bull run, quando o mercado está subindo muito, uma captação de valor, dinheiro entrando sinistramente no mercado. Isso significa que a gente tem o potencial de até absorver alguns bilhões para bons projetos. Só que um bom projeto só não basta, a gente precisa ter um price action, a gente precisa ter uma abertura quando se fala de estrutura da alta, estrutura do mercado em si, porque a saúde do mercado vai ser refletida através de gráfico para a gente. Se está muito saudável, você tem uma baita oportunidade batendo na sua porta. E nessa alfa, eu quero que você preste muita atenção no padrão que ela está entregando. Se você perceber, ela veio de uma queda muito forte, como a gente viu outras moedas caindo muito, só que ela, assim como outras, estão com um padrão muito interessante, um padrão meio que de consolidação de formação de fundo. Então, quando uma moeda ela não fica caindo para sempre, não forma um fundo em V, e ela fica nesse esquema aqui, significa que os investidores estão usando essa região para fazer excelentes compras. A gente vê isso acontecendo. Se você entrar no gráfico da Link, você vai ver que ela está com praticamente a mesma estrutura, só que a T-Link ela antecipou esse movimento que a gente viu na Alpha. Na Alpha, ela ainda está nesse estágio inicial aqui de consolidação e a gente espera que ela faça um rompimento para cima. Então isso aqui é uma relação que a gente pode ter muito interessante de uma moeda que já partiu para cima e outra que está num processo inicial ainda. Então isso aqui acaba sendo uma oportunidade a partir do momento que ela rompe essa resistência anterior, ela está brigando nesse exato momento para romper, e assim que conseguir com sucesso, ela pode ter um potencial de subir cada vez mais. E se a gente for olhar até o seu topo histórico, isso daria para a gente mais ou menos um retorno de 1.339%, tá? Claro que existem zonas de compra que você pode usar nessa região, como um possível reteste, uma possível confirmação de rompimento, assim que ela sair dessa zona aqui, tudo isso aqui está em xeque. Caso ele faça isso aqui, essa acaba sendo uma baita oportunidade para você se posicionar nessa moeda, tá? Agora, tenha ciência que o mercado tem muitos projetos, tem mais de 2 milhões de criptomoedas, como você pode ver no CoinMarketCap. Isso significa que se eu for procurar projetos com 1 milhão de market cap, 10 milhões, acaba sendo um risco muito acima do normal. Pegando essa moeda que mesmo assim está no rank 359, acaba sendo uma oportunidade. Não porque é um projeto que já está um pouquinho mais consolidado, né? Já tem alguns milhões, está muito à frente dos pequenininhos mesmo. Só que o que é importante para a gente é pegar uma saúde boa do gráfico, né? O comportamento saudável do mercado. E para mim, isso aqui é um comportamento extremamente saudável que, quando você tem uma construção de uma tendência lateral macro, meio que formando um fundo aqui, ainda mais se você for adicionar essa leitura aqui, uma curva, um arco marcando essa região, você vai ver que a gente tem sim o potencial de buscar esse rompimento. Então tá aí uma excelente opção para você, claro que com risco muito acima do normal, mas ela ainda pode entregar uma valorização boa até o topo histórico e até pode ir além. A próxima moeda que a gente vai olhar se chama Kava. Você vai notar que ela tem muito mais tamanho de mercado do que a Stellar que a gente viu, a Alpha, porque ela já está batendo aqui 1 bilhão de market cap. Não significa que ela não pode subir, porque a gente sempre tem que fazer uma leitura da estrutura do mercado. Se ela está trabalhando num range, está sendo consolidada, como você pode ver nesses gráficos, a maioria das pessoas vai olhar para isso aqui, vai achar que isso aqui é obrigação dessa moeda subir até o topo, nem sempre é assim. Por isso que a gente tem que avaliar detalhes dessa tendência, dessa estrutura, a gente identificar fraquezas e forças e a gente consegue se posicionar de forma inteligente conforme a leitura que o mercado entrega. Você vai notar que a Kava, apesar de ter esse tamanho de mercado todo, ela tem uma estrutura muito semelhante à Stellar que a gente viu, só que aqui com alguns detalhes, né? Porque ela tá fazendo essa consolidação também de fundo depois de cair muito. Isso é completamente normal. A gente viu acontecendo com a Link. E por sinal, a Kava tá com um padrão muito mais parecido com a Link, porque a Link ficou em um caixote mais retangular.
enquanto a gente viu a Stella, ela estava com um padrão mais de curvatura, né? Um fundo mais de arredondado. Só que esse aqui a gente está vendo uma estrutura mais encaixotada. O que que isso muda? Na verdade, não muda muita coisa não, mas é interessante a gente notar que ela já tem alguns dias que está dentro desse range. Isso sim é uma informação importante, porque se você for notar aqui, nós estamos há 500 dias aproximadamente na cava e uma consolidação em um range. Isso significa que tem alguma força sendo contida ali no meio, e como ela está brigando nesse exato momento para fazer um rompimento de uma resistência muito forte, a gente não sabe o timing que ela vai buscar esse rompimento, mas tem como a gente buscar informações que podem levar a gente a se posicionar conforme o que pode acontecer. E quando ela está nessa zona, quase querendo fazer um rompimento, significa que o mercado está contendo essa força. E aí a gente tem duas opções. A gente pode se posicionar antes desse rompimento, o que eu acho que pode ser um pouco arriscado, mas se o seu foco é super longo prazo, você está ciente com a valorização e desvalorização do curto prazo, fica à vontade, tá? Agora, se você quer se posicionar de uma forma mais inteligente, você pode descer no tempo gráfico, talvez de 4 horas, buscar informações aqui que possa te dar uma abertura. Se a gente for analisar bem, isso aqui pode ser uma cunha ascendente, essa cunha geralmente tende a fazer um rompimento para baixo, ainda mais que ela está batendo uma resistência forte, e aí sim, você fazendo uma análise mais minuciosa, você pode encontrar pontos de entrada e fraquezas dentro dessa região aqui, encontrar uma zona de demanda dentro de outra zona de demanda. Porque se você for olhar no macro aqui, esse retângulo grandão vermelho é uma zona de demanda. E dentro dessa zona a gente tem microzonas. Então quando você começa a identificar essas zonas, estou falando muito essa palavra, mas você entendeu o recado aqui. Você consegue se posicionar de uma forma muito mais inteligente, com risco muito mais minimizado. Outra opção que muitas pessoas fazem é esperar o rompimento, né? Ah, vou esperar o rompimento, assim que ele romper, eu faço uma entrada logo no rompimento e aí eu surfo toda a movimentação. Porque a gente não sabe se ela vai fazer um rompimento parabólico direto ou se vai fazer um reteste e vai voltar aqui, que essa aqui em tese seria a melhor zona de compra possível, né? Depois que o rompimento ele volta para retestar, e aí você tem que buscar algum padrão gráfico nessa meiuca aqui para identificar uma entrada válida. Isso aconteceu com a Link? Não, a Link passou direto, né? Você está vendo que a Link simplesmente saiu desse range e foi direto para cima sem opção de reteste. Então pode ser que nessa euforia toda no mercado ela não dê oportunidade, você tem que estar ciente disso, mas não significa que você nunca vai conseguir entrar. Claro que com conhecimento você consegue sempre encontrar zonas de demanda para se posicionar. A próxima moeda eu quero que você preste muita atenção porque ela é muito pequena, 132 milhões de dólares de tamanho de mercado, e o comportamento gráfico dela é muito peculiar. Porque você vai ver que é uma moeda que sobe muito depois devolve muito, tem um comportamento muito estranho. Como que você vai agir em moedas que têm um grande potencial, só que também tem um risco extremamente alto acima dos outros projetos que ainda já são arriscados, imagina esse aqui. O comportamento, quando você faz uma leitura e identifica a estrutura de mercado, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Em moedas como essa, vai ser difícil você manter um hold para sempre, isso não existe, tá? Qualquer investidor tem que botar dinheiro no bolso, lembra disso. E com isso em mente, você vai fazer uma boa entrada nessa moeda, buscando alguns padrões, e traçar alvos. Olha, sim, você vai traçar um lugar onde você quer chegar. Ela está com um comportamento, a NKN aqui, um comportamento muito parecido com o que a gente viu anteriormente, mas um detalhe importante, tá? Se você for pegar toda a consolidação, ela está em 700 dias de consolidação. Então é muita energia ali, vou falar energia cinética, que está sendo contida, cara. O negócio quer ir para um lado. Qual que é a tendência? A tendência é ir para cima. Eu sou dono da verdade? Claro que não. Mas isso aqui, olhando, fazendo análise gráfica de comportamento da estrutura do mercado dela, você vê que ela está assim se contendo para fazer um grande movimento. E não é à toa que todas as vezes que ela tentou fazer um rompimento para cima, ficou uma sombra. Então, por conta dessas sombras malucas, fica ciente que isso aqui não é uma moeda para hold, é uma moeda para você fazer um bom posicionamento a partir de quê? De um sinal de força aqui, um rompimento, uma confirmação ou até algum padrão gráfico aqui micro que você consegue identificar alguma zona de demanda aqui dentro para se posicionar e aumentar o seu risco retorno, né? Deixar ele mais favorável. E aí com isso você vai traçar um alvo, sim, você vai definir até onde ela pode chegar, vai traçar o alvo em nível aqui, primeiro alvo,
segundo alvo, isso aí eu vou deixar uma tarefa para você, eu já estou apresentando a moeda, senão esse vídeo ficaria praticamente uma duração de um dia. Então você vai traçando alvos e vai fazendo ações dentro desses alvos. Ah, bateu o primeiro alvo, vou realizar 30, 40, 50%, vou tirar meu risco, deixar o pau torar ali, e aí eu vou refinando a minha estratégia e minha exposição. É sempre interessante você fazer isso quando a moeda é muito hostil, como você está vendo. Mas não deixa de ter um grande potencial. Se você for olhar para o topo histórico aqui, tá? Daria mais ou menos 700, 800% de alta, lembrando, até o topo histórico. Depois ela pode ir muito além, mas o tamanho de mercado dela permite que ela faça até 10, 100x sem problema nenhum. Claro que é muito difícil a gente falar que vai ser a moeda que vai captar bilhões de dólares, porque a gente tem mais de 2 milhões no mercado. Mas não é à toa que você não vai ignorar uma zona de acumulação como a gente está vendo. Isso aqui é sempre um ponto de atenção, por mais que isso aqui possa não ser a criptomoeda do futuro, não deixa de ser uma grande oportunidade para você fazer um dinheiro aí no médio e curto prazo. A próxima moeda desse bolo se chama Flow. Você vai ver que o gráfico dela ela praticamente virou uma stablecoin, só que ainda tem oportunidade, com certeza. Olha só, a gente tem um tamanho de mercado aqui de 2 bilhões de dólares, um pouquinho mais de 2 bilhões, o que ainda é uma oportunidade sim, e o mais atrativo dela é que a maioria das pessoas vai olhar para o topo histórico, né, que valia mais ou menos 40 dólares, e ela está valendo 1,5 agora. Se você for olhar o gráfico, você vai notar que o comportamento dela é muito atípico. Você vai ver que ela caiu muito seguidamente por vários meses, semanas, e ela já fez uma queda do seu topo, né, de mais ou menos 99%. Cara, isso aqui é triste para quem fez compras lá atrás, para você ver como que o mercado é arriscado. Não existe esse negócio de promessa de alta, porque você vê projetos sim desvalorizando 98% e ainda está muito longe do seu topo histórico. Mas por outro lado, quando o mercado vira, se você tem conhecimento para achar as oportunidades, você tem sim muita chance de fazer dinheiro. E aqui nós temos, olha só, um potencial de mais ou menos 2.2 mil, 2.200% aqui, o que é muita coisa. Só que realmente ela tem esse potencial mesmo, tem dinheiro para chegar até lá, porque quando ela bateu o topo histórico, ela chegou aqui nos seus 5 bilhões de dólares. E cara, para ela subir 2.000% com o capital que ela tem hoje, seria um pouco difícil. Mas nada é impossível, porque a estrutura dela tá muito bonita. Você vê que isso é uma estrutura semanal extremamente bullish, uma estrutura de formação de pivô de alta, e a partir do momento que ela fez esse rompimento desse mini topo aqui, cara, sacramentou muito a formação de fundo em V que ela fez aqui desde outubro de 2023. Então agora a guerra mesmo vai ser entre essa resistência que ela está nesse momento. Se ela conseguir de certa forma passar essa zona, você tem uma grande oportunidade aqui de surfar um grande movimento para cima, até porque tem muita estrada para ela chegar para o seu topo histórico. Agora, se você for olhar um pouco no curto prazo, um gráfico diário, você vai notar que dentro dessa estrutura de pivô de alta que eu te falei, você tem uma zona de demanda. Que zona é essa? Justamente esse topo anterior que ela formou aqui. Então, quando o mercado, se caso ele rejeite essa resistência, ele pode voltar aqui para essa zona de demanda e aqui pode dar uma grande oportunidade para você se posicionar nessa zona aqui, se ele for fazer aqui a nossa onda, né? Ele fez uma onda 1, 2, tá na onda 3, dessa onda 3 ele pode fazer retração para fazer uma onda 4 e aí iniciar uma onda impulsiva número 5 que pode entregar uma valorização sinistra para gente. Só que para isso você tem que buscar as zonas de demanda, você pode até trabalhar em um rompimento aqui, mas assim como a gente viu nas outras moedas, essa estrutura aqui, ela é diferente, ela não está em acumulação como a gente viu, ela está numa estrutura muito boa de alta dentro de uma estrutura macro de muita queda. Então o risco aqui relativamente é muito maior, porque você pode fazer uma entrada agora e ela fazer essa onda 4 aqui, essa correção. Então é sempre interessante em projetos assim, você definir zonas de demanda muito mais minuciosas para você diminuir o risco retorno, né? Diminuir o risco e aumentar o possível retorno que você pode ter nessa moeda. O próximo projeto se chama Hive. Você vai ver no gráfico dele que ele tem um potencial ainda de alcançar o seu topo histórico, e esse topo histórico anterior foi muito rápido, né? Em questão de um mês aqui, ele formou o topo e já voltou a cair com força total. Então o comportamento dessa moeda leva você a crer que toma cuidado, defina os seus alvos e sempre retira o seu risco na medida do possível para você não ficar se expondo a uma moeda extremamente arriscada e muito menos vai vender sua casa,
vai pegar uma bolada de dinheiro e jogar tudo em uns projetos arriscados como esse. Você não faz isso de forma alguma, só se você quiser viver uma loucura na sua vida e ter um potencial, uma probabilidade alta de perder tudo, tá? Então não dá mole. Cara, vamos tratar esse mercado com consciência. Isso aqui não é joguinho de sorte, tá? Isso aqui, pelo amor de Deus, cara, isso aqui é um mercado sério que dá muito dinheiro para quem quer fazer dinheiro, tá? Negocinho de sorte aqui não cola nesse mercado. A sorte vai te ajudar, mas quando ela for contra você, pode devolver tudo que você conquistou, tá? Então presta atenção, cara. Eu não tô aqui para vender sonho para vocês, não. Tô aqui para vender a realidade, é possível fazer muito dinheiro, mas fique esperto que tem muita fantasia aí que não cola nesse mercado. Então olha só, o comportamento da Hive está interessantíssimo. Por que, que eu estou falando isso? Porque você vai ver que o comportamento dela não está parecido com os outros. A gente teve um fundo formado por uma acumulação em caixote, o outro por um formado em V, só que esse aqui está um pouquinho diferente, né? Você pode até falar, Douglas, você está trabalhando em um range aqui, pode até ser. Mas presta atenção nessa linha de tendência que ela rompeu recentemente. É uma linha de tendência que era respeitada no gráfico semanal e está dando início desde o rompimento, tá? Ela subiu aqui mais ou menos 25% e tem muito potencial para continuar subindo ainda se você olhar lá para cima no topo histórico, tá? Um potencial aqui de alta de mais ou menos 700%. Como é um projeto que tem 237 milhões de market cap, acaba sendo fácil, tranquilo para ela subir, caso ela tenha demanda. Mas esse rompimento com certeza não é uma coisa que você vai desconsiderar. Claro que a gente tem várias resistências nesse meio do caminho, ela está brigando com uma agora, depois ela tem mais uma lá em cima, claro que tem muita sombra, fica difícil a gente marcar, porque projetos pequenos são assim mesmo, tá? É muito difícil a gente ver um comportamento gráfico desse tipo em uma moeda mais consolidada, como Litecoin, como a BNB, como o próprio Bitcoin, é bem difícil. Então você tem que ter cuidado com esses pump and dumps. Por isso que é importante você definir um alvo, fazer um gerenciamento de risco inteligente, que você está se expondo na moeda com um alvo definido. Bateu no alvo, você já tira o seu risco, cara. Vai deixar o pau torar lá, enquanto você vai buscando outras oportunidades. E essa é a magia. Por mais que você tá atrasado em algumas moedas, tem muita oportunidade aparecendo, mas você tem que saber ver essas oportunidades, cara. Você tem que identificar isso. Quando você faz isso, você começa a ter uma leitura muito mais clara do que está rolando com o mercado e você começa a ter mais controle sobre o teu dinheiro, o que você está fazendo com o seu dinheiro, porque você não está se expondo mais na sorte. Você está usando habilidade, conhecimento para fazer dinheiro da forma correta, cara, da forma mais segura, se protegendo mais e ainda dando uma chance de fazer muito dinheiro, cara. No final, eu tenho que te falar que as pessoas que ganham dinheiro com esse mercado são as que têm essas características, sabe o que estão fazendo, têm conhecimento e sabe justamente as zonas de demanda para fazer uma boa compra e uma boa venda. Você só vai ser um bom investidor se você souber fazer uma boa venda. Se você não vende, cara, você vai ficar levando isso aí para onde? Para o caixão? Não faz o menor sentido. Você está no mercado financeiro é para fazer dinheiro, tá? Em mercado arriscado como esse, hold aqui não cola. Se você tivesse feito hold 2010, tá tudo tranquilo, você tem total razão. Mas começar hold hoje acaba sendo muito arriscado se você considerar todo o cenário macroeconômico. Isso aqui não é o tema desse vídeo, eu já falei sobre isso, mas vou continuar falando. Para isso você tem que se inscrever nesse canal, tá? E além disso, a gente vê a Hive aqui com potencial interessante, novamente para o topo histórico 700%. Como é um projeto pequeno, pode romper isso aqui, mas essa estrutura, esse rompimento é para você ficar de olho. Claro que os três primeiros projetos, tá? Stella, Kava e NKN têm um comportamento muito mais interessante. O Flow e o Hive têm um comportamento mais que é para você ficar de observação. Claro que tudo isso aqui inclui riscos imensos, então toma cuidado, faça os investimentos com consciência, não viva a fantasia que muita gente passa na internet, que é só investir, que você vai ficar rico. Porque se você não fizer vendas, se não souber onde fazer uma boa venda, cara, você não vai botar dinheiro no bolso, não vai mudar de vida tão cedo, tá? Porque o mercado vai subir, depois cair tudo, 99% de queda, como a gente viu acontecendo nos últimos anos, você vai ficar chupando o dedo, vai ter perdido tempo, não vai ter botado nenhum centavo no teu bolso. Eu já vi essa novela acontecer várias vezes, o meu Instagram tá cheio de gente falando sobre isso, documentando, aconteceu comigo tal coisa, pô, e agora eu tô começando o ciclo, tô querendo não cometer os mesmos erros. Então você tem que ir atrás para fazer a coisa do jeito certo, tá? Link na descrição, você vira meu aluno, você vai ter todo o suporte, toda a estrutura para você conseguir ter resultado. Esse é meu objetivo aqui e, novamente, tá? Vamos investir com consciência. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Mas muito obrigado pela companhia, grande abraço.